Meus irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula das nossas lições de adultos. Videoaula esta que será ministrada, ou melhor, lição esta que será ministrada próximo dia 6 de agosto de 2023. Estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, que é o assunto principal que aparece na capa da nossa revista. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje, nosso assunto de hoje, vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Nós temos um texto áureo em Gênesis 2:15, que nos fala o seguinte, a palavra de Deus: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui Ruth, capítulo 4, verso 7 ao verso de número 12. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Nossos objetivos, da nossa lição de hoje vai falar o seguinte: primeiro tópico, ou primeiro ponto a ser tratado, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. 2. Destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E, por último, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Nossa introdução fala o seguinte: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Nosso primeiro tópico: a masculinidade bíblica. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas, nos céus, na terra e também no mar. Observe, por exemplo, o que aparece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 24. Diz assim a preciosa palavra de Deus: E, ouvindo eles isto,
unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Gênesis 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e também a terra. A Escritura também registra que Deus criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Quando Deus cria o ser humano, está escrito em Gênesis 1, 27. Macho e fêmea, Deus os criou, homem e mulher. Vamos conferir o texto de Gênesis, capítulo 1 e verso de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Veja que a imagem de Deus, ela é presente no homem e também na mulher. Observe que Deus, quando cria o homem, quando cria a mulher, ele cria com papéis diferentes. Ele cria, digamos, com uma genética diferente. Né? Geneticamente, o homem e a mulher são diferentes, anatomicamente. Porém, o valor, a importância dos dois é igual. Veja que o texto não diz que Deus concedeu ao homem a sua imagem, a sua semelhança e não à mulher. Não é assim que está escrito. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Quer dizer, ambos traz aí a imagem e semelhança de Deus e fica bem definido na própria criação. Deus cria homem, Deus cria mulher. Então, quando o homem nasce, ele não nasce neutro, ele nasce definido assim como Deus o criou. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal. Ambos se completam. Essa diferenciação visa também ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um, tanto ao homem como à mulher. Mas vamos ainda ler outro texto bíblico, em 1 Coríntios capítulo 11, e versículo de número 11 e 12. Está escrito o seguinte: Todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Né? Veja como isto é importante. Louvado seja o nome de Jesus. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Por consequente, o ser humano é considerado a coroa da criação. Quando Deus cria o ser humano, Deus confere ao homem e à mulher uma honra, uma glória, algo extraordinário que diferencia, né, a raça humana de todos os demais seres que existem. Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Veja que observe aqui no texto de Gênesis 2:15, de que o homem tem por natureza, na sua essência, a provisão e também o cuidado, a guarda, a proteção. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e de protetor são próprias da natureza do homem. Deus criou assim. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Quando observamos o texto de Efésios, capítulo 5, verso 28 ao 30, fica muito bem claro qual o posicionamento bíblico quanto a isso. Na verdade, a palavra de Deus deixa claríssimo que o homem deve amar a sua esposa
e protegê-la e, inclusive, dar a sua própria vida por ela. Então, a Bíblia, ela não é a favor do machismo, né, como é dito, né, como é colocado hoje em dia. Ou seja, esse texto de Efésios 5, 28 ao 30, ele ressalta que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Então, note que a orientação bíblica não dá base para o machismo. Se algum homem pratica isso, ele não pode fazer isto alegando que recebeu a orientação da palavra de Deus. Pode ser resultado da sua soberba, do seu orgulho, né? Ou da própria maldade do seu coração. Não podemos extrair da palavra de Deus, não existe meios, base, para extrairmos da palavra de Deus uma razão, uma orientação, uma indicação para maltratarmos, né, a mulher. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Por exemplo, 1 Pedro 3 e versículo 7 fala sobre isso. Diz até mesmo o texto bíblico que se não houver entre o cônjuge e o casal, se o esposo não tiver a devida honra pela esposa, né, se ambos não caminharem bem como propósito divino, as suas orações são até mesmo interrompidas. Então não há base bíblica para dizer a Bíblia, eu sou do jeito que eu trato minha esposa mal porque a Bíblia me ensina. Não ensina. Entende? A palavra de Deus não dá base para isso. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Isso aparece no início dos escritos da palavra de Deus, que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 3, versículo de número 16. Vamos observar o texto, primeiramente de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nos fala o seguinte. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. Né? Então veja que o homem foi dado a ele o domínio. Claro que esse domínio, de modo geral, a mulher está inclusa também. Claro, temos que ser honestos aqui. 3, versículo 16. Vamos conferir Gênesis 3, verso de número 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Claro que esse domínio que aparece no texto, né, é aqui muitas vezes onde os homens mal intencionados podem pegar alguma base para dizer, não, eu sou o dominador, então a mulher fica aí no canto da parede e eu faço o que eu quero e você fica aí recluso no canto da parede. Não é nesse sentido, né, que a palavra de Deus está falando. É dado ao homem o domínio, né? É dado ao homem o governo, a autoridade de governar, inclusive, dentro de casa, porém observando os princípios que aparecem no versículo que nós lemos anteriormente, conforme nós lemos um pouco aqui acima, em Efésios 5, 28 e 30. Esse domínio ele é exercido com um amor extraordinário, ao ponto que a Bíblia chega a chamar ou a comparar o amor de Cristo pela igreja. E Jesus não faz mal à igreja. Jesus não humilha a igreja. Jesus não bate na igreja. Entende? Jesus não pisa a igreja com os pés. Mas é bom, é maravilhoso nos sujeitarmos à autoridade de Cristo. Então, a autoridade usada pelo homem, esse domínio que Deus concedeu ao homem, é para ser exercido com amor. É isso que a palavra de Deus. Então, na Bíblia, né, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Claro que a cabeça nunca vai querer fazer mal ao corpo, a não ser que esteja doente. Né? O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera
a igreja, sempre pensando no bem, não em tirar proveito próprio e humilhando os outros, não é verdade? Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. É isso que aparece em Juízes 6,14, 2 Crônica 1:10, Neemias 6, verso 11, João 15, verso 12 e 13. Então, na Bíblia está recheado de exemplos e de orientações da parte de Deus para que o homem honre e respeite e cuide muito bem da sua esposa ou da mulher. Segundo tópico, a erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso, decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Veja que as coisas vão se agravando. Responsabilidade negligenciada em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade e também à capacidade de prover e de proteger a família, ela é substituída por indivíduos de duplo ânimo. Indivíduos vacilantes, inconsequentes. Uma parcela deles até mesmo é incapaz de sustentar a sua própria casa. Não por fatores como vítima do desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e até mesmo de divórcio. Ocorre aqui, então, agora crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, nas fraudes, nas mentiras, na opressão, na extorsão, na imoralidade, na injustiça e na violência. Conforme aparece Ezequiel 22, verso 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era crise de liderança e que procurava alguém para reverter esta situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Seja um homem de pulso firme na liderança. Quando falo de pulso firme, não me refiro à violência, a se utilizar de brutalidade. Nada disso. Né? Nada disso, porque o que deve prevalecer é o cuidado, a proteção, o zelo e o amor pela esposa e pela família. Terceiro tópico, nós temos o exemplo de Boaz, que aparece na nossa leitura bíblica em classe, né? No início da nossa lição de hoje. Boaz, que era um homem, vamos observar a maneira como Boaz trata a Ruth. Boaz é símbolo bíblico de masculinidade. Quando falamos em masculinidade, não se pode confundir esse termo com brutalidade. Masculinidade não é a mesma coisa que brutalidade. Fato é que o homem, anatomicamente, biologicamente, ele é criado
ele é criado com uma capacidade de uma força maior do que a mulher. Porém, esta força não é para ser usada para espancar, para humilhar, para pisar a mulher. Pelo contrário, essa força é para ser usada na carreira em busca de provimentos ou provisões, né, para sua esposa e família, e para a proteção tanto da esposa como também dos filhos. Então, quando falamos em masculinidade, não confunda isso com brutalidade, tá certo? Boaz, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, que era o falecido esposo de Noemi, e esta perda, ou seja, Noemi perdera o marido, os filhos, e também ficou apenas aí com a Moabita, com a Ruth. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou apenas com a Moabita Ruth, uma de suas noras, que também havia ficado viúva, né? Porque o filho da Noemi, que era o seu esposo, morreu e a Ruth ficou sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Inclusive, uma característica interessante de Ruth, como uma mulher, é que ela não fica de braços cruzados. Era uma mulher ativa, disposta, que buscava, né, soluções para os problemas. E indo ela, né, trabalhar no campo, né, de Boaz, acontece ali o encontro entre eles dois a primeira vez. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com o quê? Brutalidade, é isso? Não. O termo aparece aqui, Ruth 2, verso 11 e 12. Está escrito de que Boaz a tratou com generosidade. Está escrito ali aquele momento, aquele contato que houve entre Boaz e Ruth, né? Ele não humilha, ele não espanca, ele não enxota ela, não manda ela embora, né? Não tenta abusar dela, né? Não tenta se aproveitar dela, mas a trata com generosidade. É isso que aparece no texto. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ternura. A protegeu para não ser molestada. Ele dá ordem aos homens que trabalhavam no campo de que ninguém tocasse em Ruth. Ninguém deveria abusar de Ruth. Ninguém deveria molestar a Ruth. O que ele faz mais em favor da Ruth? Ruth 2, verso 14. A alimentou e ordenou que ela fosse favorecida na colheita. Veja como Boaz, que aparece no texto como nosso exemplo de masculinidade, trata uma mulher. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Tinha que resolver estes protocolos da lei. Então, até aqui nós podemos ver que o texto bíblico dá uma indicação clara do modelo de masculinidade que Deus deseja que exista na sociedade, né, na vida dos seus servos que conhecem a sua palavra. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com a Ruth. O parente que tinha a primazia, ele autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e também o protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo.
Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, enquanto pai e líder exemplar. Certamente, se hoje tivéssemos a oportunidade de perguntar para Ruth qual o sentimento dela com relação a Boaz, com certeza ela apresentaria diversas virtudes desse homem. É isto que devemos viver na prática hoje, né? Termos boas virtudes, ser generoso, ser cuidador, ser provedor, ser carinhoso com a esposa, enfim, tratar bem a mulher, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o projeto de Deus. Repito, se algum homem trata mal, espanca, humilha a sua esposa, não culpe a Bíblia. Ele não aprendeu isto na Bíblia. Ele faz isso como fruto da maldade do seu próprio coração, e não porque a Bíblia está mandando, ou ordenando, ou dando diretriz para que os homens tratem mal as suas esposas. Nós temos aqui a conclusão, né? Já terminamos aqui o nosso terceiro tópico, que apresenta Boaz como um símbolo de masculinidade. Fica aí o exemplo para os homens, para os servos de Deus, para nós todos, a maneira correta de lidarmos com as mulheres, nossas esposas, e com as mulheres com quem topamos no dia a dia. Devemos tratar bem todo mundo, porque é digno, né, conforme nos ensina a palavra de Deus. Concluímos dizendo que Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino, e por isso a diferenciação dos sexos é princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, o sacrifício e firmeza do caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Cuidem, zelem, sejam provedores e façam tudo isso com uma motivação muito forte, que é o amor, conforme aprendemos em Efésios, acerca da maneira do homem tratar a sua esposa, assim como Cristo trata a sua igreja. Deus abençoe a todos. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.